polêmico esse assunto? Esse assunto é polêmico exatamente porque essa documentação de habilitação passou a ser juntada juntamente com a proposta, né? E como é que era antes? Como é que era antes? Lá no decreto 5.450, finado, pois é, existia essa previsão, sempre existia essa previsão de poder complementar as informações, só que os editais traziam documentação complementar às declarações. Às declarações. Todos os editais vinham lá, documentação complementar, declaração, 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 o que não era habilitação jurídica, o que não era habilitação de qualificação econômico-financeira, o que não era regularidade fiscal, o que não era qualificação técnica, era o quê? Documentação complementar. Então, isso causou uma confusão na cabeça de vocês. Mas, na verdade, essa documentação complementar que os editais apelidaram de complementar não é a mesma e não tem o mesmo sentido de que está da prevista, né, da previsão da Lei 8.666 de 93, nem tampouco do nosso decreto de 2024. Entenderam? A Ana, de novo, entrou na sala. Eu só preciso que ela entre. E finalmente, só não está aparecendo o teu vídeo. Agora, nossa convidada. Que vergonha! Nossa convidada é assim mesmo. A nossa convidada chegou. Isso Guilherme, e eu estou pelo celular, Guilherme. O Boninho tá se tremendo todo agora. Descobrimos mais essa funcionalidade. Bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa noite, gente. Estamos com nossos queridíssimos licitantes aqui presentes. Alguns acho que não, são da administração pública. Vamos dar as boas-vindas. Nós já nos encontramos toda semana, mas essa semana é especialíssima. É para compensar, Ana, a semana passada, que eu estava com a internet muito ruim, o Webinajan estava muito instável também, e eu não consegui dar aula. Então, essa semana eu trouxe uma convidada, eu não, né? O Boninho me deu essa satisfação de trazer uma amiga para cá para falar sobre documentação complementar, um assunto especialíssimo para a gente, né? Que a gente lida no dia a dia. Eu já comecei a falar, Ana, sobre falar da lei, né, que tem essa previsão da documentação complementar. Já falei sobre essa previsão, que é para a gente lembrar que documentação complementar é diligência. Eu já falei tudo isso, só para te deixar a par da situação. E aí, a palavra é toda sua, minha amiga. Se apresente, dê as boas-vindas, respire fundo, deu tudo certo. Você já está aqui. Gente do céu, é cada uma que parece até duas. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana, assim como Priscila, sou advogada expert em licitação para empresas, ou seja, a gente vem carregando aí uma bagagem já significativa no quesito trabalhar para empresas, estar ali ao lado, sofrer junto, né? E também festejar juntos. E isso é fantástico para mim. Eu me sinto muito lisonjeada por trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu até acho que eu faço isso demais. Inclusive, estava na terapia ontem, o conselho é que eu faça menos. Gosto muito dessa interação aqui, dessa interação com vocês, de conhecer. Eles são demais. De aprender com vocês, né? Por que não? Então, muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Pode fazer mais vezes. Desculpa, Guilherme, por esses imprevistos. É o Boninho. Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Olha, eu quero fazer um agradecimento especial, na verdade, cumprimentar uma pessoa que acabou de entrar aqui, que nos cumprimentou, a Luciane Santana. Luciane Santana, já conversamos no direct pelo Instagram. Ela vai saber porque eu estou falando diretamente com ela, mas hoje ela veio para me dar uma mensagem de carinho, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas a gente também
não se conhecia pessoalmente, né, Ana? E nos tornamos grandes Não. amigas. E o Instagram me dá esses presentes, e eu sou muito grata pelo que o Instagram tem feito por mim. Então, Lu, um abraço, um beijo, faço questão de falar com você, que você acabou de entrar agora, e disse para eles que hoje eles estão salvando a minha noite. Ah, tem um detalhe que eu sempre falo em todo webinar aqui da Licite Mágica. Não vai sair sem me dar boa noite. Pode sair, mas não pode sair sem me dar boa noite. E é a regra, a nossa regra. Sabe quando a gente sai de algum lugar, a gente não cumprimenta, no diz tchau, diz boa noite. Olha, gente, licença, eu vou sair. A mesma coisa eu peço para vocês não irem embora sem me avisar. Porque se eu começar a olhar, vocês baixarem aqui tinha 60 e pouco ainda agora, já foi embora, eu já vou puxar a orelha desse povo. Eu sei o endereço de vocês tudinho, eu pego e puxo a orelha. Vou atrás, eu pego só na saída. Ana, gente vai bater aí na porta para jantar com esse povo. Vou bater para pedir comida. Agora tá até com tripé, tô me achando. Pronto, ótimo. Então, Ana, já fiz a nossa introdução e vou terminar aqui de falar para a gente tentar encerrar e você continuar, tá bom? Eu só estou fazendo realmente um aparato, dando um geralzão aqui na documentação complementar. Então, como eu dizia, gente, todo o sentido, né, da documentação complementar a esse, e alguns editais, eles traziam essa previsão de que a documentação complementar era tudo aquilo que não era qualificação econômico-financeira, não era qualificação técnica, não era habilitação jurídica, nem regularidade fiscal. E isso, eu sinto, Ana, que causou uma certa confusão, porque quando veio a previsão do decreto 2024, né, em relação à necessidade do envio de documentos complementares, quando o pregoeiro solicitasse, eu senti que os licitantes fizeram essa confusão, não souberam diferenciar, porque os editais eles já previam já previa essa documentação complementar, sabe? E do que se tratava essa documentação complementar? Eram as declarações. Ou então era algum documento que não estava naquele rol que a gente já conhece da habilitação, né? Que eu acabei de enumerar aqui, acabei de citar aqui. Então, por causa disso, o que já estava previsto há muito tempo deu um nó, sabe? Ah, quer dizer, então, que eu junto a minha documentação de habilitação e depois eu junto a documentação complementar? E isso ficou sendo discutido e repetido, né, várias vezes pelos licitantes, até que eu compreendi por que os licitantes estavam causando essa confusão. Então, gente, a previsão, ela sempre existiu da documentação complementar, né? O que veio no decreto de 2024, dizendo que após o prazo, né, a abertura e o julgamento das propostas, eu podia apresentar os documentos complementares após esse julgamento, né, das propostas da habilitação. Quando o pregoeiro solicitasse. Aí, gente, é que veio toda a situação e toda a polêmica, né? Mas não tem que existir polêmica, não tem que existir polêmica. Essa documentação complementar é a mesma que a gente já conhecia antes. Ela serve para elucidar uma documentação que já foi juntada, elucidar alguma informação que o pregoeiro tenha dúvida. Então, toda vez que for obscura, que for ambígua, que for que ele sentir que tem necessidade de elucidar aquela informação, o pregoeiro pode solicitar o envio de documentos complementares, certo? Então, visto isso, vou deixar aqui na mão da nossa convidada, né, para falar e continuar. Afinal de contas, não vou ficar aqui, né, falando, porque a nossa convidada já está aqui nos esperando. Então, ela vai dar continuidade e a gente vai conversar sobre esses documentos complementares mais um pouquinho. Vou dar exemplos para vocês entenderem, fixarem a matéria, para saírem daqui satisfeitos e já sabendo, né, do que se trata, né, do que
na verdade, é documentação complementar. Então, vamos lá. A Ana ela fez uns slides e bem legais, tá? Como ela está no celular. Se vai dar para ver. Tu queres me passar? Tu já me passaste esses slides? Eram aqueles? Ou no outro comentaste? Queres que eu coloque aqui? Aham. Espera Então, aí que eu vou te passar. Me passa, que aí eu coloco aqui. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo. Poxa, Alex, que pena, dessa vez é você, né? Tá vendo? Como acontece? A gente não manda na internet, gente. Tem vezes que a internet funciona, tem vezes que ela não funciona. Boa noite, Alex. Valeu. O Alex nada mais está fazendo o quê? Dando boa noite pra gente antes de sair. Esse é um garoto educado, né? É um garoto. É um garoto educado. É um menino educado. Espera aí, já tô te mandando. Ei, Marcos, tudo bem, tchê? Ele sempre fala, sou de Osório, tchê, do Rio Grande do Sul. Osório, olha, eu tenho uma experiência maravilhosa aí para contar. Vamos lá. Olha, a Ana passou para mim aqui. A prefeitura de Osório, eu fiz uma solicitação de reequilíbrio. Eles são super organizados, amiga. Um exemplo. Que legal. Eu vou até para compartilhar com você depois, porque eu realmente fiquei impressionada. Foi, que legal. A prefeitura de Osório. A minha live está travando muito. Tá? Não, para mim tá tudo bem. Eu tô te ouvindo bem. Boninho tá falando. Boninho que vai nos dizer, porque às vezes é pontual. O Boninho disse que tá tudo normal. Boninho disse que está perfeito. Está perfeito. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Deixa eu só abrir, amiga. O tema de hoje foi assim um tema muito bacana, pontual, mas ao mesmo tempo abrangente. Em qual sentido que ele é abrangente? Porque quando a gente para pensar em documentação complementar de pregão, a gente acaba por identificar, às vezes, algumas documentações que são exigidas erroneamente como documentos de habilitação. E como a Priscila disse, complementando, essa confusão não começou agora no Decreto 10.024. Sabe onde essa confusão começou? Lá no inciso 4 do artigo 30, quando ele deixa meio que aberto, e a gente costuma falar que esse inciso 4 cabe um mundo dentro dele, que é sobre a questão de exigências de Ana, reequilíbrio, poderia encaminhar por algum meio, estou precisando muito. Vai, contrata nós, Elvio. Cabe um mundo dentro desse inciso 4, né? De fato, um mundo mesmo, né, Priscila? E aí eles trazem o que é o inciso 4 lá da habilitação. Ele fala sobre a documentação que lhe é exigida de acordo com legislação específica. Como legislação específica? É aquela legislação, por exemplo, de segurança pública. Eu sempre cito esse exemplo, porque eu vivo muito esse exemplo, tá? Então, aí a gente tem esse tipo de documentação, que não é uma documentação complementar, é uma documentação de habilitação. Daí começam a surgir algumas dúvidas sobre o que seria documentação complementar, o que não é documentação complementar, e principalmente o que pode ser exigido, o que não pode ser exigido a nível de habilitação, né? Pode passar aí. Gente, está passando para vocês. Tá passando para vocês o slide? Tá tudo certo? Só para confirmar. Tá tudo certo, pessoal? Aqui para mim tá tudo certo. A gente fez com o maior carinho para vocês. Aqui a gente traz um pouco sobre o bojo dessa complementação no nosso ordenamento jurídico. Ana, da onde que surgiu? Da onde que saiu? Da onde que foi que veio essa ideia de documentação complementar? Bom, aqui a gente traz para vocês. A primeira questão da documentação complementar é sobre o princípio do formalismo moderado ou ponderado,
tá? E depois, versus o princípio da legalidade, que a gente ainda vai falar mais sobre eles. Posto isso, nós temos na própria lei, no artigo 3. Não está aparecendo? Está. Ah, o pessoal está falando que está. No artigo 3º e no artigo 41, que fala sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, né? Fala um pouco da legalidade, também daquilo que deve conter no edital. E, por último, no artigo 43, parágrafo 3º, que fala sobre diligência, que a Priscila já citou aqui para vocês, e a gente está vindo recordar, reforçar. E é aqui que a gente começa a nossa grande discussão. O artigo 43, parágrafo 3º, fala que é facultada à comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta. Aqui a gente já parte assim, a gente já vem de Jack Stripador e parte vários pedaços desse parágrafo para poder tentar compreender ele e, principalmente, não fazer confusão. A primeira questão, Priscila, é facultativa ou é obrigatória a realização de uma diligência, seja ela qual for, seja ela diligência de solicitação de documentos, seja ela uma visita. Na sua opinião, a diligência, ela é facultativa ou obrigatória? Tá falando para mim? Isso. Para mim, não, eu quero que eles respondam. Então, respondam, povo. Eu quero que vocês respondam. O que vocês acham? A diligência, ela é facultativa ou obrigatória? Vamos lá. Respondam aqui para a gente, para vocês interagirem, até para a gente saber como é que está o entendimento de vocês, o nível de entendimento, de maturidade em relação a esse assunto. A Rosana disse que é facultativa. José também. Facultativo também. Eita, só dá facultativo aqui. Deveria ser facultativa até pela demora do processo. O Geraldo falou. Eu adoro a sinceridade desse povo. Verdade. Facultativo. Bom, aqui nós vamos começar a abrir a primeira caixinha. A diligência não é facultativa sempre, tá? Ela não é facultativa sempre. O que acontece com a diligência? O Marçal Justin Filho, que é o pai de nós todos, né? O pai da licitação para nós, eu sou uma apaixonada pelo trabalho dele. Ele costuma dizer que, a partir do momento que o pregoeiro ou o presidente da comissão sentir dúvida, se aquela dúvida bater no coração, aquela diligência passa a ser obrigatória, tá? Então, a partir do momento em que a diligência causa dúvida ali naquela equipe, em que aquele documento não é certeiro, ela passa a ser obrigatória. Mas, via de regra, ela é facultativa. Deu para entender? Então, se tem a dúvida, ela é obrigatória. Não tendo a dúvida, aquela dúvida latente, aquela dúvida de doer o coração, ela é facultativa, tá? Ela vai ser de mera discricionariedade do pregoeiro ou do presidente da comissão da licitação. Priscila. Oi. O que você acha? Você acha que o pessoal aqui sabe quem é que pode solicitar diligência? Quem pode solicitar diligência? Todo mundo pode solicitar diligência? Quem está participando dessa licitação? Vocês estão lá. Licitante. Vocês estão participando de uma licitação. E aí, ao abrir a documentação do primeiro colocado, vocês olham uma documentação e dizem, bem,
isso daqui está me cheirando a fraude, isso daqui, não sei não, mas essa documentação não é a que o edital solicitou. E aí você entra no chat e diz assim, senhor pregoeiro, solicito a diligência em relação a essa documentação por causa disso, 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 disso. O que vocês acham? O que vocês acham? A Rosana respondeu, o pregoeiro e a área demandante são eles que solicitam a diligência, né? O Eduardo, acho que é só o pregoeiro. A tua tela subiu. Mas e o licitante, ele pode solicitar? O Walter falou que todos os licitantes têm direito. A tua tela está escura, Ana. O Walter falou que todos os licitantes têm direito. A Luciane disse que sim, qualquer um pode. Está dividida a sala. O Jailton falou que só o pregoeiro e a equipe de apoio. O José Ribamar falou que o pregoeiro. Então, está bem dividido. Alguns estão dizendo que todos os licitantes, outros dizem que só o pregoeiro e a equipe de apoio. Amiga, eu tenho uma história um pouco triste e engraçada ao mesmo tempo com relação à diligência. Porque no caso que eu tenho para compartilhar com vocês, o que aconteceu? A diligência, ela ultrapassou todo e qualquer tipo de poder, inclusive o da polícia, o da privacidade e o de outras coisas, que foi o pregoeiro e toda a sua comissão, com procuradores, com todo o raio que o parta de um município, ir até outro município para poder filmar e gravar de maneira assim, escura, sabe? Sem que ninguém soubesse, na surdina, para saber se o atestado de capacidade técnica era de fato verdadeiro. Ou seja, ultrapassaram aí todos os tipos de limite em uma diligência, o que era para ser uma mera diligência. Isso rendeu processo judicial, isso ainda não se encerrou, para quem quer perguntar para mim o final da história, porque foi um município invadindo a autonomia de outro. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem pode realizar a diligência é o pregoeiro, a equipe de apoio e, no caso de comissão, presidente da comissão e a comissão, os membros. Eles podem solicitar uma espécie de um suporte técnico ali ao controlador, ao contador da prefeitura, seja para analisar uma documentação, seja o engenheiro para verificar algum tipo de planilha. Eles podem solicitar, sim, algum tipo de apoio. Mas é importante ressaltar aqui para vocês que são pregoeiro a dizer: eu acho que está errado. Eu acho que merece um reparo. Eu acho, pregoeiro, que se você investigar aqui, você vai encontrar. Mas o licitante não pode, de maneira nenhuma, realizar a diligência por força própria, por iniciativa própria, sob pena de acontecer, como aconteceu nesse caso, de virar um caso de polícia. Então, essa perguntinha sobre quem pode realizar a diligência, ela é uma perguntinha assim, ó, cabal mesmo, para vocês saírem daqui com essa dica. Só essa dica aqui, que eu e a Priscila demos, já valeu a live, a noite, a janta, o espetinho e a pamonha que vocês vão comer. Agora, volta lá. Pode falar. A Simone colocou algo interessante no chat. Ela colocou assim: como entrar no chat para falar com o pregoeiro? Pois não há como se ele não abrir o link. Verdade, Simone. Se você está falando de Comprasnet, ele não abre o chat para todos os licitantes. Mas, por exemplo, o BEC abre desde a fase de lances para o chat para todos os licitantes. Só que eles não são identificados na fase de lances, mas o chat fica aberto. Alguns outros portais que abrem também a possibilidade do chat depois até da fase de julgamento, né? Que você está falando, abrir para o julgamento, abrir a documentação de habilitação. Licitações aí do Banco do Brasil sempre permitiu que todos os licitantes colocassem as mensagens no chat.
Então, quando a gente fala de se você só participa do Comprasnet, realmente o pregoeiro precisa habilitar o chat para os fornecedores conseguirem conseguirem mandar as mensagens. E aí, eu sou defensora de que esse chat fique aberto, porém, que ele fique aberto, mas que não conste todas as mensagens na ata e que também tu sejas convocado especificamente para o item que você ganhou, enfim, que você tenha algum interesse, de forma mais fragmentada e explícita, porque o que acontece, para mim, o chat, ele vira uma verdadeira bagunça, né? São muitas mensagens. Quando a licitação envolve muitos itens, a gente não consegue entender quem está solicitando o quê. Imagina participar de uma licitação com 500 itens, você ganhou apenas um. E aí você precisa ficar caçando lá no histórico das mensagens, sim, né, o seu nome. Eu sou a favor de que esse sistema melhore, de preferência que chegue algum tipo de aviso, de algum tipo de alerta, uma convocação privada quando o pregoeiro falar com você. Se bem que tem já um sistema que você recebe no celular, monitoramento do chat. O monitoramento, os avisos, o monitoramento do chat. Mas quando você quer analisar aquela documentação, eu acho que é muita informação, Ana, principalmente quando a gente vai entrar com recurso, quando tudo acaba e tem a ata parcial, é uma loucura entender o chat, né? Porque ele vai falando fornecedor 1, fornecedor 10, fornecedor 20, fornecedor... E tu fica complicado de analisar, eu acho. Eu acho que é muito cansativo até. A gente podia melhorar esse chat. Então, respondendo a tua pergunta, Simone, na primeira oportunidade que tu tiveres, né, de repente pedir essa diligência, se não conseguires solicitar por chat, realmente vai ser através da tua intenção de recurso, tu já até consegues colocar lá o teu pedido de diligência, né? Mas esse teu pedido de diligência vai ter que ser colocado também nas tuas razões. Talvez o pregoeiro não diligencie logo e aguarde o teu recurso, a depender da maneira como ele está conduzindo essa licitação. Concorda? Sim, eu até acrescento que quando a ocasião faz o ladrão, né? Eu acho assim que quando não tem como pelo chat, crie outros mecanismos. Se já tiver avançado na fase de identificação, você pode fazer isso por meio de uma espécie de denúncia pelo próprio e-mail, né? Fazendo uma petição, enfim, pode e não ter também prejuízo com isso. Claro, se já tiver permitida a fase de identificação de proposta. Se não, aí você vai ter que fazer isso na fase de impugnação. Eduardo, eu vou responder a Ana, vamos responder a tua pergunta depois da apresentação, tá legal? Preste atenção aí que de repente já responde na explicação. Eu vou compartilhar novamente aqui, alguém falou assim, agora eu estou vendo vocês, é porque a gente vai ficar pequenininha quando eu compartilho o slide, tá? Então, mais uma vez, vou compartilhar o slide da Ana aqui, e assim a gente vai ficar pequenininha de novo. Vai lá, Ana. Opa, passar, né? Amiga, pode passar. Aqui, nesse ponto, a gente separou para poder falar um pouco, né, para você explanar mais sobre a questão do decreto 10.024 e a documentação complementar. Antes de você só ratificar as questões que você já expôs aqui para nós, eu queria ler um trecho do livro do professor Sidney Bittencourt, e aí você já serve de gancho para você continuar. Dá uma passadinha aí no slide. Vamos lá. Ele diz o seguinte: não obstante, entrementes que nas especificações sejam estabelecidos parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, desde que no caso do pregão estejam perfeitamente enquadráveis no conceito de bens ou serviços comuns, ou seja, nada que tenha em seu bojo alguma
complexidade. Esse dispositivo determina que deverá ser sagrado vencedor do certame o propositor que a apresentação do preço de menor valor ou maior desconto referente ao objeto que atenda perfeitamente às especificações constantes no instrumento convocatório. O que ele quis dizer aqui, gente? Ele quis dizer que essa questão de documentação complementar, o que deve ser exigido, o que pode ser exigido ou não, isso tudo tem que estar bastante atrelado e bem encaixadinho na questão conceitual de bens ou serviços comuns. Sob pena, amiga, de eu estar fazendo uma seleção de melhor técnica, só que na fase de documentação. Então, como, por exemplo, é o caso da amostra. A amostra no pregão, ela tem que ter um escopo totalmente objetivo. Ela não pode ter um escopo semelhante ao melhor técnica e preço, sob pena aí de estar infringindo as normas da licitação pela escolha equivocada da modalidade. Então, aqui eu deixo o meu pensamento sobre essa questão do pregão eletrônico, que eu compartilho o pensamento que é o do professor Sidney, no sentido de ter muito cuidado e muito zelo, porque o próprio pregão ele veio para simplificar e não para gerar coisas de alta complexidade. Para isso, nós temos outras modalidades, e nesse sentido, a documentação não tem que ser reinventada, né, amiga? Não tem que sair por aí inventando moda. Então, esse é o meu pensamento, e aí eu deixo para você complementar sobre o decreto 10.024 aí, que você já bem mencionou. Já. Bem, eu já conversei com você, já disse, já falei em relação à previsão do decreto 10.024, já conversamos sobre a lei 8.666 de 93, já explicamos aqui, já li para vocês, né, em relação à previsão. O que a gente discute, o que é muito realmente discutido, e esse assunto se torna polêmico, é porque muitos confundem, como eu falei, essa documentação complementar, e fica aquela incógnita, né? Eu não posso juntar documentação nova, não posso juntar documento novo. E aí, esse documento que eu juntei na documentação complementar, ele não é considerado um documento novo, né? E aí é que vem a grande questão. Se essa documentação, ela precisa se referir a um fato pretérito, a um fato pré-existente, a doutrina já vem se posicionando, inclusive o ministro, o Zimmermann, né, do TCU, também se manifestou numa entrevista, não foi algo oficial do Tribunal de Contas da União, mas a opinião dele, né, de que se o licitante esquece, vamos supor, uma documentação, mas ela aquela informação, aquela documentação se retrata, né, remonta a uma situação pré-existente, por que não juntar em diligência, através de diligência, pelo pregoeiro, a documentação? E aí surgiu todo um questionamento em relação a essa entrevista do ministro do Tribunal de Contas da União, exatamente questionando até que ponto vai a inserção de documento, né, de documentação complementar. Porque a lei é muito clara de que eu não poderia juntar documentação nova, né, nem tampouco que não te constasse originariamente na proposta. Aí tem a discussão. Ela falou em proposta, afinal de contas, essa proposta é a nossa proposta comercial, aquela proposta financeira, ou também se refere a essa terminologia, essa denominação de proposta seria mais ampla, envolveria também a documentação de habilitação. E aí, gente, vem a grande discussão. Se vocês pegarem os livros, alguns vão dizer essa proposta é proposta e documentação de habilitação.
Outros vão dizer, não, é só proposta. E ainda tem outros que dizem, não, isso aí se refere à documentação de habilitação. Realmente, o que a gente percebe, Ana, pelos próprios julgados do Tribunal de Contas da União, é que cada vez mais se flexibiliza esse entendimento e se amplia. De maneira que essa documentação complementar que antes a gente imaginava, né, que antes a gente pensava que não poderia jamais ser juntado documento novo, que não constasse originariamente naquela proposta, ou seja, meu edital exigiu que tu juntasses a inscrição municipal. Tu não juntasses a inscrição municipal, mas tu tens ela, né? Então, até que ponto o pregoeiro pode solicitar essa tua inscrição que tu tenhas esquecido para juntar ali naquele depois da fase de julgamento da habilitação e da proposta? Até que ponto? A doutrina vem caminhando, Ana, para entender que se essa documentação ela é pré-existente, eu poderia juntar. O professor Vitor Amorim, no seu livro Pregão Eletrônico, um livro muito bom que eu recomendo a vocês, ele diz que a documentação do SICAF poderia ser atualizada no decorrer daquele pregão, no decorrer do pregão. Né? Então, por que não? E ele coloca como marco o momento que o pregoeiro abre a tua documentação de habilitação para analisar. Porque a gente sabe que esse momento nem sempre coincide com a abertura das propostas. Né? Eu abro a minha proposta, a proposta de todos, como pregoeira hoje, vem a fase de lances, às vezes essa fase de lances dura dias, e aí eu posso abrir a tua habilitação 3, 4, 5 dias depois, por exemplo. E o professor Vitor Amorim defende que, se tu tens o SICAF, tu poderias atualizar a tua documentação no decorrer deste pregão. E o que importa é que, no momento que o pregoeiro analisar a tua documentação, ela esteja regular. Eu tenho um certo receio, apesar de defender os meus clientes nesse sentido e me agarrar a essa doutrina, esse entendimento do professor Vitor Amorim. Por quê? Porque lá no decreto de 2024 diz que, e é bem claro, que o licitante precisa juntar essa documentação até a data de abertura do certame. Não importa se o teu SICAF, se ele vai usar ou se tu vais usar o SICAF ou não, como um substituto da tua documentação que deveria estar lá no sistema. Mas eu entendo que a documentação realmente deveria já estar juntada naquele processo até a data de abertura. Só que com o SICAF, gente, ficou muito fácil, né? Porque o SICAF é aberto para o licitante trocar a documentação quando ele quisesse. Né? Quando ele quisesse. Amiga, o Estélio está dizendo assim, são situações diferentes, proposta versus habilitação. Não entendi esse comentário, não vi fundamento. Porque Estélio tem que ler a norma para entender. O que diz, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Ana, que a lei para poder falar aqui para o Estélio para entender melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa. Deixa eu pesquisar aqui rapidamente, que aí eu consigo mostrar para ele. Acho que está na Lei 8.666, né? Que deveria constar originariamente. Uhum. Que sim. Deixa eu falar para o Estélio aqui. Eu falei no início desse webinar a respeito dessa situação, tá? Você está falando, não é do artigo 40 que eu mostrei, não? 43? É o 43, gente. 43 Parágrafo da Lei 666 de 93 diz assim, só para a Ana já falou e eu também já falei. Ela diz, a licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Parágrafo 3º. É facultada à comissão autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Mas o decreto 10.024, Ana, já regulamenta dizendo que eu posso juntar documentação, deixa eu juntar aqui, que eu posso juntar documentação complementar, né, após a minha fase de lances, não é isso? Após o julgamento da minha proposta, dos documentos, e posso enviar documentos complementares em formato digital, no sistema, pelo prazo e tudo mais, todas as vezes que o pregoeiro solicitar. Ou seja, quando é que ele solicita? Quando ele está realizando uma diligência, tá? Quando ele está realizando uma diligência. Como a previsão na Lei 8.666 fala de documentos que deveriam constar originariamente na proposta, a única coisa que eu falei aqui, Estela, é que a doutrina ainda discutiu se proposta se referia somente à proposta financeira ou à habilitação também. O que a gente sabe é que agora o entendimento é, quando a lei fala proposta, nesse parágrafo, ela está se referindo tanto à proposta financeira quanto à habilitação. A habilitação Amiga, mas me permita discordar. Eu não concordo, eu sou do posicionamento do Eduardo aqui, ó. A documentação de habilitação, para mim, se ela não tiver perfeita conforme o princípio do instrumento convocatório, ele deve ser inabilitado. Já a proposta, eu vejo, principalmente no pregão eletrônico, que ela é passível, sim, de ser aí reformulada, remoldada, até porque nós teremos ali uma proposta já cadastrada no sistema. Então, o que vem aí de proposta seria um complemento. Mas a questão da inabilitação, senão nós vamos deixar de ter o Instituto da Inabilitação. Não, Ana, eu não estou. Eu realmente concordo contigo. Mas o que a gente está falando é de uma informação pré-existente. Mesmo que. Eu estou falando de coisas diferentes, tá? A gente está evoluindo para um entendimento. Não estou dizendo que se o licitante não juntar nada, o pregoeiro deve abrir a possibilidade dele juntar, porque ele não juntou, esqueceu. Entendi. E tudo mais. Esse é um ponto. Mas o próprio Tribunal de Contas da União, e acredito que a doutrina como um todo, ela vem caminhando para entender que se essa informação for pré-existente, por exemplo, você esqueceu de colocar a inscrição municipal, mas você sempre teve aquela inscrição municipal desde 2005. Se essa informação ela é pré-existente, né, nesse caso, você poderia juntar e o pregoeiro poderia aceitar. Só que, aí eu vou complementar qual é o entendimento também que vem dos bons doutrinadores que a gente tem agora, né, interpretando essa norma de maneira que a gente consiga pôr um ponto final nessa história. O edital deve prever essa possibilidade. Então, o edital, ele deve dizer assim, ó, documento complementar. O que é documento complementar? Documento complementar é relacionado a um fato, um fato pré-existente, a uma situação jurídica pré-existente. Aí, Ana, eu dou uma segurança jurídica para quem está participando daquela licitação. Porque e aí eu vou além, né? Vou além. Numa situação também de documentação complementar, Ana, que foi uma situação real que eu passei, foi em relação a informações que constam de outros documentos, mas que não são que eu exigi no meu edital, mas que não é exatamente aquele documento que eu o licitante esquece de juntar aquele documento que eu pedi. Voltando à inscrição municipal, o edital pede a minha inscrição municipal, mas eu não juntei a minha inscrição municipal, eu juntei a minha certidão negativa de débitos municipais. Lá na minha certidão negativa de débitos municipais, Ana, consta minha inscrição municipal. Eu não juntei um documento específico, uma ficha cadastral municipal, mas eu juntei uma certidão negativa de débitos municipais que consta a informação que teria na ficha. E aí, existe o entendimento do Tribunal de Contas da União que diz, quando eu tenho implicitamente aquela informação que eu deveria ter juntado um documento específico,
é o momento do pregoeiro diligenciar e aceitar a documentação que aquele licitante esqueceu. Esse julgado, Ana, ele veio em relação a uma situação que o licitante deveria ter apresentado uma declaração dizendo qual era o endereço e o telefone da empresa, salvo engano, do responsável técnico, já não me lembro bem, e eles esqueceram, o licitante esqueceu. Só que constava do rodapé de um documento essa informação. Veja, o licitante não juntou a documentação que o edital exigia, no formato que o edital exigia. Ele não juntou a declaração, mas esta informação que era dessa declaração do edital, constava em um outro documento, Ana. Em um outro documento. Ou seja, ela estava lá no rodapé. Se eu tenho conhecimento da informação, por que inabilitar um licitante só porque ele não juntou um documento específico? Se a minha intenção é exatamente ter o quê? Aquela informação. Então, eu defendo, sim, vou na linha do Tribunal de Contas da União, de que informações implícitas, constantes, de outros documentos, elas deverão ser diligenciadas pelo pregoeiro quando o licitante se omitir, quando o licitante esquecer o documento. Como é o caso dessa inscrição municipal que eu acabei de falar para vocês. Eu queria fazer só uma observação. Lembra que eu falei lá que aquele parágrafo 3º, ele tinha que ser dividido igual o Jack Stripador? E aí é exatamente o que o Alexandre está falando aqui, ó. Documento complementar é outra coisa. Se não exigida no edital, uma nota fiscal ou um contrato para comprovação de um atestado de capacidade técnica, isso seria uma documentação complementar. Também. O que eu quero dizer é o seguinte, lembra do Jack Stripador? Ninguém aqui tá errado não, Alexandre. Você está redondamente correto. Só que nós estamos indo por partes. Você precisa primeiro entender que documentação complementar está dentro do Instituto Diligência. E o exemplo que a Priscila está citando são exemplos de diligências. Concordando ou não, são exemplos de diligência, tá? O Estélio diz que não concorda. Tem todo o direito de concordar ou discordar. Aqui tem espaço para isso, para concordar, para discordar, para dizer, inclusive, outro tipo de fundamentação. Agora, sim, só para recapitular aqui e entender, o que nós estamos falando são tipos de diligências. Lá no artigo, ele cita essa questão. Inclusive, se pudesse até voltar, eu agradeceria. Lá no artigo que eu citei. Isso, só para a gente complementar. E agora a gente vai entrar em casos, em cases, onde se dá para entender o que é documentação complementar e o que não é documentação complementar. Esse artigo aí mesmo, olha, é facultada na fase de habilitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. E a parte final, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta. Ou seja, aqui eu estou dizendo que aí já começam os exemplos, ó. Aqui o artigo está dizendo o seguinte, que precisa já ter essa informação para ela poder ser considerada. A diligência, ela vem como complemento, ela vem como confirmação. O Marçal Giaster Filho usa muito essa expressão. Ela vem numa linha de confirmar aquilo que já existe, né? E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Aquelas declaração de que reconheço todos os não sei o que do edital, declaração que não emprego menor, declaração que estou vivo, declaração que estou vivo e vou para cumprir com esse contrato, declaração de que mesmo se eu não receber, eu vou cumprir com o contrato. Engraçado que assim, declaro que aceito todas as condições, aí vem, declaro que vou cumprir o prazo, declaro que vou cumprir o contrato, declaro que vou cumprir a proposta. Tem agora, do não corrupto. Declaro que não sou corrupto. Não me aliei a nenhuma empresa.
Exatamente. Aí vem aquela desmistificação, porque, inclusive, amiga, eu vi em um blog muito acessado por muita gente colocando como documentação complementar as declarações. E Pois eu é, queria saber falei a no início para sua vocês. opinião. Não, Qual eu que é a falei sua para opinião? eles. Falei para eles, amiga. A questão, Ana, falei bem no início para eles. O que causou a grande confusão? Gente, não tem polêmica, não. Não tem. Isso aqui é difícil de entender, porque a gente começou a. Vamos dizer assim, a gente começou a. Me fugiu a palavra. A trazer problema onde não tem. É verdade. Tá? A trazer problema onde não tem. A questão é, gente, vamos abrir a mente e sair dessa coisa de que a licitação é uma gincana. Vamos abrir, a gente está aqui para uma linguagem mais disruptiva, né? Vamos dizer assim. Exato. Tá? Então, assim, vamos lá que tentar entender, né? Vamos tentar entender. O que causou a grande confusão com o decreto 2024, quando fala que eu posso juntar documentos complementares depois da fase de julgamento? Porque os editais vinham numa praxe de que documentação complementar eram as declarações. Eram aquelas que não se tratavam de regularidade fiscal, se não se tratava de qualificação econômica financeira, qualificação técnica, habilitação jurídica. Tudo que não era isso era documentação complementar. Aí vocês vieram por anos e anos achando que documentação complementar eram declarações ou outro documento que não se tratavam desses que eu acabei de falar. Quando veio o decreto de 2024, o decreto de 2024, gente, não trouxe nenhuma novidade em relação à documentação complementar. Ela sempre existiu lá na Lei 8.666. A documentação complementar diz assim: quando eu quero sanar um vício, uma obscuridade, uma omissão, de uma informação que deveria constar originariamente na minha proposta, entende-se, proposta e habilitação, eu posso diligenciar. E a Ana falou exatamente o que eu falei bem no início para vocês. Quando falarem de documentação complementar, lembrem de diligência. Então, documentação complementar não é declaração, documentação complementar não é documento, não que está lá no edital, estava previsto e tudo mais. É fruto de uma diligência. Fruto de uma diligência. Amiga, nota fiscal. Será que eles sabem se nota fiscal é documentação complementar ou pode ser exigida como documento de habilitação? Pois é, aí olha só como acabam problematizando uma situação sem precisar. O que o Tribunal de Contas da União, a instrução normativa, agora eu esqueci o número, o que pede? O que eles pedem? O que eles dizem? Eles dizem assim: olha, não pode pedir como documentação de habilitação, de qualificação técnica, nota fiscal e contrato. O documento correto é atestado. Gente, o atestado está valendo mais que o contrato para início de conversa. Vamos abrir a caixinha, abrir a mente. Mas tudo bem. A lei diz que é atestado, então vamos juntar o atestado. Ok. Juntei, aí o Tribunal de Contas da União disse assim: realmente não posso pedir nota fiscal e contrato no lugar do atestado, porque o documento é o atestado. Mas eu posso pedir em diligência, como documentação complementar ao atestado. Gente, isso é confundir tudo. Para quê? Para quê? Né? Se a administração... Eu já tenho uma visão bem mais flexível disso, Ana. Não é que eu diga que tem que pedir atestado, contrato, nota fiscal, não é isso. Mas, se o licitante junta um contrato e não junta o atestado, por que não diligenciar? Eu não concordo. Eu concordo. Eu não concordo. Eu acho que atestado é atestado, contrato é contrato. O atestado está dizendo
do teu contrato. Beleza, mas não é contrato, mas não é atestado. Não é, mas juridicamente falam da mesma, tem a mesma informação. Mas e, portanto, não tem a mesma informação. Não tem, porque no atestado ele é feito por o atestado ele é feito por uma terceira pessoa que atesta o serviço, inclusive se ele foi prestado de maneira XYZ. Não, a única coisa que eles pode ser têm feito de pelo semelhante... Não é o terceiro, é o contratado. Uai, é o terceiro. Não, o terceiro, não estranho a relação contratual, estamos tendo uma DR. É outro, não vamos elaborado por ele. Não vamos confundir. Não, não estou falando que ele é elaborado pelo contratado. Ele é elaborado pelo contratante. Não é elaborado pelo contratante. Não quero ter uma DR com a Ana, porque a gente vai confundir as pessoas. Eu acho o seguinte, amiga, tá exigindo atestado é atestado, não tem meio termo, não é CAT. Inclusive, uma das questões aí que eu ia colocar era CAT, tá? CAT é CAT, atestado é atestado. Não, CAT é CAT, atestado é atestado. Nota fiscal é nota fiscal. Falando de outra coisa. Agora, a CAT, ela é uma contrato e aceitar como atestado, eu já acho que é um pouco demais. A Micaele está dizendo assim, ó, eu acho que cabe diligência. Não se pode adicionar nada. O núcleo do objetivo do documento deve constar na habilitação. Documento complementar é algo para sanar uma obscuridade do documento já existente. Perfeito. Perfeito. Segue o entendimento do Marçal. De um documento já existente, isso sim, não se pode adicionar. A Elaine colocou um raciocínio perfeito. O atestado comprova o que você forneceu, o contrato não prova o fornecimento. Às vezes só teve a relação contratual, pura verdade. Por isso que eu digo que caberia diligência. Se eu posso diligenciar, um atestado, por que eu não posso diligenciar um contrato? Então, para mim... O que exige na lei é atestado, né? Na lei, o que exige é o atestado. E, realmente, o entendimento é que a documentação hábil, né, para a qualificação técnica é o atestado. É o atestado. Realmente é o atestado. E que caberia uma diligência através de nota fiscal e contrato. Para mim, não é um esforço tremendo, né? Um edital, solicitar um contrato, e assim a gente vê, por exemplo, com as estatais, que já abriu essa possibilidade de eu pedir um contrato e, de repente, diligenciar pedindo um atestado. Poderia. Então, eu acho que a gente caminha para que, de repente, lá na frente, né, isso é uma opinião minha, uma opinião de que a gente tenha uma visão muito mais abrangente desse processo licitatório. Mas, de fato, a documentação correta, a documentação da lei é atestado de qualificação técnica. O que eu estou defendendo aqui é que, se por acaso o licitante juntou um contrato, e aí eu acho que é uma intenção não, é um caminho que o Tribunal de Contas da União vai seguir, podem anotar aí, escrever, me cobrar isso, que numa situação dessa, que eu junto o contrato e não junto o atestado, ele é de uma situação pré-existente, de repente, aí vem aquele parêntese que eu fiz. Estando previsto no edital, se é uma situação pré-existente, por que não diligenciar? Inabilitar um licitante que tem qualificação técnica e que, por uma formalidade, não juntou um atestado e juntou um contrato, por exemplo, eu defenderia até a morte de vocês. E eu digo para vocês que o entendimento do Tribunal de Contas da União é afastar esse tipo de formalismo, esse tipo de situação. Só que o que a gente tem agora é acordos do Tribunal de Contas da União que eu não poderia pedir já de antemão atestado junto com o contrato e com nota fiscal. Contrato e nota fiscal são documentações complementares. O que eu quis dizer aqui é que, se numa possível omissão do licitante, ele juntou o contrato e não juntou o atestado, eu defendo que o pregoeiro deve diligenciar e solicitar o atestado. Eu defendo, porque ele está comprovando uma relação jurídica. O atestado só vai dizer que ele
teve boa execução e vai dizer que o prazo foi assim, ele cumpriu o prazo ou não cumpriu o prazo. Então, eu defendo, nessa situação, que o pregoeiro pode diligenciar. Eu defendo. Mas, falando correto aqui para vocês, a documentação é o atestado e eu só posso pedir nota fiscal e contrato através de uma diligência como documentação complementar. Só para deixar bem claro e fechar o raciocínio para vocês, tá bom? Perfeito. O Geraldo está falando aqui, ó. Acho que os dois deveriam ajudar juntos, pois quando a RT do serviço, o pregoeiro sempre quer o atestado e o contrato. Eu oriento todos os meus clientes de engenharia a andar com o atestado e a CAT para evitar questionamentos. Então, eles andam juntos. A questão, gente, de atestado de engenharia é que a CAT nem sempre vai se referir... às vezes, aquele engenheiro, ele já saiu da empresa. E a CAT é do engenheiro, a CAT não é da empresa. Então, o que acontece? Quando aquele engenheiro sai da empresa, né? Ou aquele engenheiro teve o acervo técnico através de uma outra empresa, né? Eu não tenho como casar atestado e CAT. Não tenho como juntar. Eu posso muito bem juntar um atestado da empresa e juntar uma CAT de um engenheiro que não foi meu engenheiro. Ele foi engenheiro, ele tem aquele acervo técnico, mas prestou serviço através de uma outra empresa. Então, por isso, assim, às vezes esses dois documentos eles não se complementam por causa disso. Mas quando é o meu engenheiro, aí eu concordo plenamente com a Ana. Junto o teu atestado junto com a CAT. Porque aí eu estou, ao mesmo tempo, demonstrando a capacidade operacional da empresa e do meu engenheiro. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nem sempre esses documentos eles vão se complementar. Porque, às vezes, o atestado operacional da empresa é um e a CAT é outra. Inclusive, gente, o atestado, ele sai em nome da empresa. Porque atestado é um documento que se refere à pessoa jurídica. E a CAT se refere à pessoa física, ao engenheiro. Então, eu não posso pedir, não posso confundir essas coisas. Eu não posso dizer que o atestado tem que estar em nome do engenheiro, nem tampouco exigir que a CAT esteja em nome da empresa. Porque pode ser que aquela CAT esteja no nome do engenheiro e nem cite a empresa que está participando daquela licitação. Porque ele não era daquela empresa. Entenderam? Não sei se deu para entender. O Geraldo está dizendo que sempre pede RT, atestado e contrato. Eles pedem tudo junto, Ana. Bem, eu acho que já dá para a gente encerrar. Eu não lembro mais os exemplos que tem aí, mas eu acho que nós já falamos de todos. Quer que eu mostre aqui? Não precisa não. A gente já falou. O que faltou falar fiscal, foi a proposta realinhada. Proposta realinhada. É documentação complementar? A proposta realinhada é a documentação complementar? Eu acho que não. A gente vai brigar de novo? Não, só posicionamento diferente. Gente, faz parte. Se num debate a gente não puder discordar, não é debate. E eu continuo não concordando. Vamos evoluir para isso. Aí tu vais ter que concordar de qualquer jeito. Viviane, eu vi a sua pergunta. Ela está pedindo para revisar o chat e ver, fazer a pergunta dela. Só que eu não entendi a pergunta, então fica até um pouco complicado. Eu vou achar aqui a pergunta dela. Ela está respondendo o seguinte, ó. Os editais, de forma genérica, traz que pode ser pedida documentação para comprovar a qualidade do produto ofertado. A exemplo, catálogo, folders, enfim. Ok, ela falou essa parte. É possível ao pregoeiro, se valendo disso, solicitar planilha de custo acompanhada de documento comprobatório, nota fiscal? Acho que agora eu entendi. Tá. Eu sei por que o seu pregoeiro está solicitando isso. Porque depois, quando você pedir um realinhamento, um reequilíbrio, né? Falando
a grosso Sim. modo, ele vai saber direitinho aonde que é que ele vai conceder o reequilíbrio. Isso é bom até para você, para te resguardar. Então, eu não vejo problema. Ele Eu vou te dizer solicitar, uma não. coisa, Ana. Você Na entendeu verdade, que ele quer compor eu uma entendi. planilha? Ele quer Veja bem, planilhar os insumos. Só veja isso. bem, o pregoeiro pode fazer isso. Ele Sim. pode diligenciar, até para provar a tua, se ele tiver alguma dúvida em relação à tua execuibilidade, ele pode diligenciar. O que eu acho é que quando você fala assim, mas ele se valeu de que eu poderia juntar folder, catálogo, parará, e se valeu desta cláusula para me pedir isso. Bem, Aí não tá casando. se ele se fundamentou nessa cláusula, ele se enganou. Porém, não é que ele não possa solicitar a tua planilha de custos, entendeste? Ele poderia se fundamentar no poder de diligência, poder dever de diligência dele. Se ele tem dúvida se quanto à tua execuibilidade, nesse momento de julgamento da proposta, o que o pregoeiro faz? Ele faz o exame de aceitabilidade da tua proposta, a análise de aceitabilidade da tua proposta. O que é análise de aceitabilidade da proposta? É execuibilidade. É verificar teu custo, entendeu? Eu até acredito, Ana, que pelo formato do sistema do Comprasnet, esse anexo de proposta era o folder, era o catálogo. Não era a proposta que a gente está pensando que era a proposta com planilha, com a descrição do objeto, entendeu? Porque se o pregoeiro não pode verificar essa proposta antes da fase de lances, não faz sentido algum aquela proposta. Não. Entendeu? Então, para mim, quando o decreto de 2024 previu que eu deveria anexar minha documentação de habilitação juntamente com a proposta e abriu a possibilidade do anexo lá, esse anexo é documentação, folder, complementar à proposta, que de repente um edital poderia prever. Eu entendi dessa forma, mas a SEGES, os editais entenderam de outra, né? Os órgãos entenderam de outra. Acham que esse anexo de proposta é a proposta. Mas se essa proposta não vai ser verificada antes. A Micaele está perguntando sobre a questão de registros em órgãos competentes de verificação, Anvisa, Meta, precisando fazer meu curso. Eu falo sobre tudo isso lá no curso. Habilitação, requisitos, o que é que pode exigir, o que está dentro do inciso 4, o que são leis específicas. Isso aí tem a ver com habilitação, viu, Micaele? Não só a Anvisa, Metro, outros tipos de certificação. Eu citei aqui hoje para vocês a questão da segurança, Secretaria de Segurança Pública, né? Por aí vai. Bem, acho que já deu para a gente. O geral está insistindo para ter um webinar de planilha de custos. Eu não dou aula de planilha de custos. Ela está perguntando sobre o pedido de laudo assinado por laboratório totalmente descabido. Não, é o que eu acabei de dizer, Micaela, mesmo. É preciso verificar isso no edital com relação à legislação específica. A legislação que específica. É o que está lá no curso. Vai depender muito de caso a caso, tá, Micaele? Exatamente. Olha, o atestado tem que ter um valor mínimo do produto. Valor mínimo? Ele pode ter uma exigência de um percentual mínimo. Agora, se o seu contrato é de quantitativo. valor... Quantitativo, gente, não interessa o valor. O valor não interessa para esse exame de qualificação. Pode ser orientado pelo valor, né? Dependendo do tipo do serviço, da obra, sei lá. Mas pode se orientar, pode ser exigido um percentual mínimo, sim. Olha só, gente, acho que a gente já falou bastante sobre documentação complementar, tivemos uma boa discussão a respeito em relação a essa documentação, demos vários exemplos, eu dei um exemplo real para vocês da inscrição municipal, né? Quando eu junto uma informação que deveria constar originariamente na minha proposta, como é o caso da inscrição municipal em relação à certidão negativa de débitos municipais que eu falei para vocês, ela é sim uma documentação complementar considerando a diligência. Eu entendo dessa forma. Até porque é um documento que deveria estar lá
na hora que eu juntei, sabe, a minha classe, cadastrei a minha proposta, coloquei a minha documentação de habilitação. Então, assim, gente, vamos lá. Ana, vou encerrar. Só uma perguntinha. Já passamos de muito do horário. O Marcos fez uma pergunta várias vezes. A proposta e o catálogo pode ser assinado por certificado digital, atestado de prazo. Ai, sumiu. Ele estava perguntando isso. Eu nunca vi nenhum impedimento a respeito desse tipo de assinatura, mas eu também, não sei o que a Priscila acha sobre isso, mas está tímido ainda. Então, uns aceitam, outros não, não tem nenhum lugar escrito sobre isso. Eu acho que vale tirar a dúvida no órgão primeiro, por um pedido de esclarecimento. Exatamente. Não entrem numa licitação com uma dúvida dessas, tá? Mas essa certificação digital, gente, ela é reconhecida por lei. Então, eu defenderia aí que sim, mesmo que o edital... Olha, o edital não está prevendo que há proibição. Partem desse pressuposto, né? Se o edital não está prevendo que é proibido apresentar uma documentação com certificado digital, então ele deve aceitar, porque o princípio é da razoabilidade e da ampliação da disputa. Vou tirar um licitante porque ele colocou um documento assinado digitalmente, por certificado digital? Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido, tá? Então, sempre pensem dessa forma, porque exatamente essa linha, né, que a gente tem que seguir, tá? Olha, agradecer a Ana imensamente pela sua presença. Veio causar confusão. Não. Tentando ler os comentários. É porque eu sou... eu acho que eu tô muito... Professora. Acho que eu tô muito... Como é que eu posso te falar? Evoluída. Acho que eu tô... Não sei se é evoluída, mas eu acho que eu atingi um nível, assim, de maturidade que eu acredito que a licitação... Eu, na verdade, estou cansada dessa licitação, Ana, que Sim, se não amiga, for... eu sou imatura. Não, deixa o eu te nível de falar, maturidade em relação a este modelo. Calma, posso explicar? No A este nível modelo. de discussão com a taça de vinho, eu poderia concordar com você. Mas aqui não, porque a nossa opinião influencia muito. Mas eu quero influenciar mesmo. Eu quero que eles abram... Eles que mudam, aí nós temos que fazer uma live só para administração. Gente, não são vocês mudam porque existem vários entendimentos. Eu já consegui reverter situações que a gente achou que não dava e deu. O nosso papel, Ana. Com certeza, não tem dúvida. Nosso papel o nosso papel é o quê? Gente, o edital, o problema é que o cara entra para ver se cola, né? Vou juntar essa documentação para ver se cola. Eu só tenho essa. E não é por aí. O que a Ana está querendo dizer é que o edital pede e vocês devem obedecer. Se o edital pede atestado, vocês têm que juntar o atestado. E assim com todos os outros documentos. Essa coisa de que eu esqueci, qual é o julgamento? Inabilitado. Não é verdade? Eu não posso dizer que eu esqueci e juntar de novo. Não é verdade? Mas a gente caminha, sim, para ampliar esse entendimento. E eu já estou, como eu falei agora, estou cansadinha dessa coisa de que vamos juntar tudo bonitinho, tudo certinho, tudo não sei o quê, sabe? É um pouco Priscila, assim. Ana, tu sumiste. Sumi, né? Eu fui fazer um print. Adelson, vamos nos despedir, não saiam sem se despedir. Beijo, gente, muito obrigada. Boa noite. Desculpa o meu período aí de atraso. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo, minha amiga do coração. Nas redes sociais, no @namorone. Um beijo para vocês. A oferta obrigada, Guilherme. A oferta da Licite Mais está disponível. Promoção da Licite Mais. Cadê? Tá? Acessem aí. E também sigam a Licite Mais no Instagram, no YouTube, @LiciteMais, acho que é Licite Mais Brasil, né? O povo de Osório. O povo de Osório é mais evoluído. Luciane, sumida. Obrigada, Lu. Geraldo, valeu, Geraldo. Sinara sempre está aqui, o Eric.
Vocês são incríveis, vocês não abandonam esse webinar, por isso que eu gosto tanto. Viviane, espero ter respondido a sua pergunta. Taleu Júnior. Beijo, boa noite. Valeu, gente. Obrigada, viu? E sigam o edital, hein? Sigam o edital. E não entrem com dúvida. Peço esclarecimento. Gente, esclarecimento é tão rapidinho que faz, não precisa nem de uma formalidade, não. Faz por e-mail. Não precisa nem de papel timbrado. Nem recurso hoje precisa de papel timbrado no Comprasnet. Não. Achou? Nossa, né? Vai tudo feio. Vai tudo feio. Tu não gosta também, não, né? Daquele... Não, odeio. Ai, porque a gente divide tão bonitinho os tópicos na nossa petição, quando chega lá no Comprasnet, é só para colocar a letra. Põe foto, print, tudo e e não dá. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Tchau, tchau, gente.